Oi, oi, tudo bem com vocês? Tô vindo aqui hoje para um vídeo diferente. Hoje a gente vai falar de inglês na viagem. Open English, já ouviu falar? Se não, deixa aqui nos comentários. A Open English tem ferramentas inovadoras. Então, muitas coisas que eu vi aqui, eu não vi em empresas de inglês, então isso é muito interessante. Uma outra coisa é um método baseado em 3 pilares: ferramentas inovadoras, professores nativos e aulas ao vivo 24 horas, 7 dias por semana, com professores do mundo inteiro. Vamos falar um pouquinho dos benefícios de ser um viajante que fala inglês. E aí, o primeiro deles, que eu sempre falo, é que você vai se sentir muito mais seguro. Independente de você estar num lugar ou num país que o idioma nativo é o inglês é como se fosse uma língua obrigatória. Você consegue ir para todos os lugares. Então, assim, eu já fui pra Tailândia, pra Indonésia, pra destinos super exóticos, então Hong Kong, por exemplo, utilizando o meu inglês. E, obviamente, o que acontece? A gente acaba esquecendo, perdendo a fluência, a gente deixa um pouquinho de lado. Então, o mais legal aqui da Open English é que você tem vários assuntos dentro da plataforma. Então, se você quiser falar sobre negócios, por exemplo, sobre o seu negócio, você tem várias temáticas aqui dentro do aplicativo dos cursos aqui. Então, eu quero aprender, por exemplo, a gramática. Eu sou muito falho na gramática, Sabrina. Você pode usar esse curso para fortalecer a sua gramática. E aí você tem vários níveis. A primeira coisa que você faz quando você quer se inscrever no curso, você faz lá seu cadastro, comprou o seu curso, você vai fazer um teste. Então eu fiz um teste, eu vou até deixar aqui para vocês verem o meu resultado, que eu gravei a telinha para vocês entenderem o que vai trazer esse teste, quais são as perguntas. É super fácil, eu fiz acho que em 3 minutos. Eu deixei aqui para vocês, na descrição desse vídeo, o link para vocês se inscreverem. Também vou deixar aqui um cardzinho para vocês irem direto para a compra do curso, para entenderem mais o que está incluso, o que não está incluso. Eu tô aqui com o meu aplicativo aberto e aí quero dar alguns exemplos do que você encontra aqui. Então, gente, para dar um exemplo dos assuntos que podem existir aqui, dos cursos, dos temas, tá? Você tem várias aulas online de vários temas diferentes. Então, por exemplo, eu entrei aqui, tem uma aula em grupo que vai acontecer daqui a 9 minutos e 54 segundos, exatamente, que é sobre o Silicon Valley. E aí você se inscreve aqui, tem os slides da aula. Vou pegar uma outra, Let's Go Dancing. Gente, é uma aula mais, com certeza, descontraída, para você ter uma conversa casual, para você ir na balada. Então, assim, quero ir pra balada em Nova York, não sei por onde começar, como é que eu vou fazer amizade, como que eu vou pedir um drink, enfim, como que eu vou me virar na balada. E aí você tem essa aula aqui também, que eu achei bem interessante, nunca tinha visto esse tema aqui. Você também tem temas de viagens, por exemplo. Uma outra vantagem é a seguinte, você pode fazer essa aula de onde você estiver. Então, isso é muito importante. Por exemplo, pra mim, eu vivo viajando o mundo inteiro. E aí acaba que eu uso meu inglês viajando, mas eu não faço aulas. Então agora meu problema tá solucionado. Eu vou estar lá na praia, nas Maldivas, fazendo o quê? Minha aula de inglês, recuperando a minha pronúncia, né? Porque apesar de vocês acharem que eu falo inglês fluente, porque eu fiz intercâmbio quando eu tinha 15 anos, gente, faz as contas aí. Eu tinha 15 anos quando eu morei no Alabama, no sul dos Estados Unidos ali. E hoje eu tenho 42, então assim, depois disso, nunca mais falei inglês em aula, tá? Então, essa é a dica primordial. Acabou aquela coisa de ter que ficar indo na escola com aquele horário fixo. Ai, você faltou, perdeu a aula. Não, aqui você consegue fazer a aula no seu timing. Bom, e aí, por exemplo, meu marido tem a maior dificuldade de falar inglês. Porque já tem bode, não aprendeu quando cedo, e aí pensa, puxa, eu tenho mais de 40 anos, não dá mais tempo. Pra que eu vou aprender? E daí toda viagem ele se sente mal, assim. Na hora de pedir a conta, na hora de falar com o garçom, ele se sente super dependente de mim. E eu tô olhando aqui, tem alguns vídeos muito interativos de assuntos que meu marido adora. Por exemplo, The Review of a Race Car. Então, assim, vai falar de Porsche, do festival de carros. Uma outra coisa que tem aqui também, você quer falar dos top summer destinations. Gente, isso é pra mim, né? Adoro, amo, ficaria horas falando dos summer destinations. E aí, uma outra coisa, tem o inglês que eles chamam de instrumental, pra você participar de reuniões. Então tem um aqui, por exemplo, que é um online marketplace for vacation rentals. Então assim, você quer alugar uma casa ou você quer ser a pessoa que vai alugar a casa para aquela pessoa que está indo viajar, então
palavras que vão te ajudar nessa negociação, nesse tipo de negócio. Tem um outro aqui que é Airline and Airport Operations. Existe um vocabulário próprio das companhias aéreas. Então, assim, check-in, check-out, overbooking. Então, tem palavras-chave que são interessantes você aprender, principalmente quando você está indo para uma situação de aeroporto. Não só para o atendente, quanto para o passageiro. Então, por exemplo, você quer olhar lá o painel, departures, arrivals, né, que são partidas, chegadas, customs, que é imigração. Então, todo esse tipo de vocabulário vai te ajudar numa viagem. Tô com o inglês um pouquinho enferrujado, porque acho que eu não faço uma aula, ó, tem uns 20 anos. Então, vamos lá. Eu só uso meu inglês viajando mesmo. Eu sinto que eu fiquei... eu não falo tão rápido com a fluência que eu falava antigamente, porque eu acabo usando o idioma só nas viagens. Quando eu trabalhava no escritório, eu usava o idioma todos os dias, né? E hoje em dia não mais. Então, a cada 1 mês e meio que eu tô viajando, eu uso. Mas foi a base que eu aprendi. As pessoas às vezes pensam, mas aprender gramática é muito pesado, é chato. Não, gente, você precisa, até para você aprender a escrever, se comunicar formalmente no seu trabalho. Eu sempre falo para os meus filhos que hoje em dia, sem inglês, você não vai em lugar nenhum. Por quê? Porque o inglês é fundamental na sua vida profissional, em qualquer segmento que você vá trabalhar. Então, eu pego no pé deles muito, muito, assim, eu acho o inglês fundamental. Eles hoje, o Gabriel tem 16 e o Matheus tem 14, eles já se viram super bem. O Matheus agora, inclusive, recentemente, foi 3 semanas pra UCLA, na Califórnia. Numa viagem, assim, férias com inglês também. E eu não me sentiria tão segura se ele não tivesse aprendido o inglês antes, sabe? Porque ele se virou, ele sabe ir no supermercado, coisas simples e básicas, assim, ele consegue se virar. Até lavar roupa ele lavou, gente. Então, assim, ele foi na farmácia, comprou, nos Estados Unidos tem umas bolinhas, assim, que você joga na máquina de lavar roupa, custa acho que $1, uma coisa assim. E aí, você já tá ali pronto pra lavar sua roupa. Você coloca na máquina de lavar, joga tal bolinha, e de lá você tira e coloca na secadora. O Matheus tem 14 anos e ele se virou super bem, conseguiu aprender, então isso é muito legal, porque dá um super orgulho. Quanto à minha história com o inglês, a minha história vem, meus pais, assim, saíram do nada pra alguma coisa, sabe? Então, mas a gente não tinha condições. E quando a gente tinha um pouco mais de condição, minha mãe sempre insistiu muito pra gente fazer inglês. Então eu lembro que na época as escolas de inglês só aceitavam a partir dos 9 anos. Não tinha essa coisa de escola bilíngue, colégio internacional, não existia isso. Então, assim, quando ela pôde colocar a gente numa escola de inglês, ela colocou. Ela pegava no pé. E eu lembro que tinha uma coisa assim, horário. Então, terça e quinta, 2 da tarde, toda semana, 1h30. Tinha lição de casa, não era o assunto que você queria falar. É um inglês bem quadrado, sabe? Aquela coisa, você vai falar do assunto que a professora levar, goste você ou não. Então, você tem muitas opções, muitas alternativas para isso não ser maçante. E você pode encaixar no seu dia. Porque, por exemplo, a minha vida hoje de influenciadora, cada hora eu tô num lugar diferente. E meu horário, ele é meio maluco, assim. Eu tenho rotina quando eu tô em São Paulo, mas quando eu tô viajando, né? Fuso horário. Então, assim, pra me adaptar e conseguir fazer uma aula, é muito mais fácil você ter essa facilidade de um aplicativo como esse, que te dá essa abertura e liberdade para você fazer as aulas no horário que você pode. Oi, entre uma saída e outra, organização de mala de viagem, eu tô parada agora pra quê? Pra fazer minha aula de inglês, gente. Então, a grande facilidade de fazer sua aula a hora que você quer é isso. Então, a Open English resolve o meu problema. Porque eu preciso o quê? Manter a minha fluência, aumentar o meu vocabulário. Então, entre uma saída e outra, muitos roteiros saindo daqui personalizados, eu vim aqui para fazer a minha aula. Então, hoje é sexta-feira, são 7h30 da noite. Vamos lá? Bora pra aula? So, I like to travel with my family because I love taking new adventures. So, I've been to a lot of countries with them. I have 2 boys, Mateus, that is 14, and Gabriel, that is 16. And the best trip we've done was to Kenya and Tanzania. And yes, they have been to 28 countries already, so they are very fortunate kids. Então vamos resumir tudo que eu falei nesse vídeo, aliás, os pontos mais importantes. Você tem professores nativos, ou seja, pessoas que moram ao redor do mundo e que falam aquele inglês de quem nasceu no país.
Então, assim, você pode ter professores ingleses, americanos, australianos, enfim, do mundo inteiro, de idioma nativo inglês. Outra coisa, além de professores nativos, você tem a possibilidade de ter aulas 7 dias por semana, por 24 horas, o que facilita muito a vida daquelas pessoas que têm agenda confusa, uma vida igual a minha, assim, cada hora tá num lugar diferente, então isso ajuda muito. E aulas interativas. Você pode escolher o tema de acordo com o seu gosto, sabe? Seu interesse. Então, por exemplo, pode falar de viagem, pode falar de dança, pode falar de carro. Então, as aulas estão ali sempre disponíveis para você aprender e aprimorar o seu inglês. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que vocês vão lá na página da Open English, me contem depois. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da Open English e me contem tudo que vocês acharam dessa experiência. Ah, uma coisa que eu quero pedir para você, comenta aqui embaixo uma situação que você tenha passado por falta do inglês, sabe? Eu acho muito interessante que, inclusive eu já tive uma situação que uma vez eu esqueci uma palavra, eu precisava comprar um secador. E aí eu esqueci, que era hair dryer. Esqueci completamente. E daí eu fiz uma mímica lá pra pessoa, um inglês misturado com português, e ficava assim, ó, sabe? Então, isso porque eu tô enferrujada, faz muitos anos que eu não faço aula de inglês. Então, essas aulas te ajudam até pra coisas do dia a dia, sabe? Isso é muito legal. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem seu joinha, compartilhem esse vídeo com aquele seu amigo que tem medo de fazer o curso de inglês, não quer viajar por conta disso, não se sente seguro, que isso é muito importante para eu continuar trazendo conteúdos assim pra vocês. Um beijinho e até o próximo vídeo.